3 passagens com um mestre samurai. Betão Moscovite. Nota: trabalhou no Banco Nacional entre 1983 e 1986 e Caixa Econômica Federal entre 1989 e 2017. Foi diretor da CUT Regional Grande São Paulo, 1985-1986, diretor da FETEC CUT São Paulo, 1990 a 2003, a PCF São Paulo, 1994 a 1996, a PCF COP, 2000 a 2023 e FENALE, 1998 a 2000. Fim da nota. Escolhi 3 passagens para registrar e homenagear Luiz Gushiken, ou como era conhecido entre nós, Gushi. A primeira é do ano de 1984. Eu estava desempregado havia alguns meses e resolvi visitar meu último local de trabalho, o curso preparatório para vestibulares Anglo-Latino, localizado em Higienópolis. Informaram-me que estariam estudando a inauguração de um posto bancário do Banco Nacional e também estariam procurando ex-funcionários para serem contratados para esse serviço específico. Saí de lá com uma carta de apresentação. Isso ocorreu em uma sexta-feira e a entrevista saía na segunda-feira seguinte. No sábado, ocorria uma feira musical e de artesanato na Praça Benedito Calixto, no bairro de Pinheiros. Eu adorava aquele movimento musical independente que acontecia em São Paulo. Logo após a apresentação do grupo Rumo, enquanto o palco estava sendo preparado para a próxima banda, o Premeditando o Break, o locutor anunciou a presença de Luiz Gushiken, um diretor recentemente cassado do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Fiquei surpreso com a coincidência, já que tinha uma entrevista de emprego agendada para a próxima segunda-feira. Fiquei impressionado com sua capacidade de realizar um pronunciamento tão didático e esclarecedor sobre a conjuntura que levou o governo militar a intervir nos principais sindicatos do país, de ouvi-lo falando da recém-criada Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Impressionou-me também o modo como nos relatava a simplicidade de uma conversa com um metalúrgico de São Bernardo a respeito da necessidade de organizar os trabalhadores e, com isso, a clareza de uma consciência de classe. A segunda passagem ocorreu entre os anos 1994 e 1998, quando eu já estava exercendo um papel de liderança sindical nacional na Caixa Econômica Federal. E tínhamos um debate forte no movimento sindical da Caixa com relação aos fundos de pensão para buscarmos defender o sistema de benefício definido. Gushi me recebeu em seu gabinete no anexo 3 da Câmara dos Deputados para realizarmos uma conversa sobre o tema. Ele tinha a atribuição institucional da casa para falar sobre os planos dos fundos de pensão, viajando para mais de 30 países para conhecer e recolher subsídios para a Câmara dos Deputados amadurecer sobre esse ponto. Eu me lembro que saí dali tão convencido que, voltando às discussões dentro do movimento sindical da Caixa, começamos a refletir e rumamos para a defesa dos planos de contribuição definida. Mas o que mais me chamou a atenção foi a postura de estadista, demonstrando qual seria a nossa responsabilidade com a saúde financeira das contas públicas, defendendo a proposta de benefício definido, sem deixar de apontar com seriedade qual a maneira correta de suportar financeiramente essa proposta. Uma visão de futuro. Por fim, quando eu estava como consultor do vice-presidente João Carlos Garcia e o Gushi estava como ministro da SECOM, o companheiro Emerson Menin, que estava na diretoria da BR Distribuidora, buscava reunir, de vez em quando, em sua casa, para um almoço aos finais de semana, os companheiros que estavam no governo em Brasília. Estive presente com minha viola caipira a tiracolo e, após tocar e cantarmos juntos, numa breve pausa, o Gushi me pediu para tocar um pouco a viola. Relatou então, já com a viola no colo, um momento especial ocorrido no Palácio da Alvorada, onde Gil tocava e Gushi lhe pediu que tocasse e cantasse Lamento Sertanejo, de autoria de Dominguinhos. Ele me perguntou como deveria formar os acordes básicos da viola, expliquei rapidamente e ele, em seguida, executou Lamento Sertanejo e cantamos juntos. Muita emoção. Companheiro Gushi, presente. Gushiken, Memórias Ancestrais. Catarina Gushiken. Nota: artista visual, nasceu em São Paulo em 1981. Vive e trabalha na cidade de São Paulo.
Seu processo criativo envolve investigações sobre identidade, ancestralidade e origem. Iniciou sua pesquisa a partir de arquivos de família, realizando a tradução de cartas e diários escritos em Ushinaguchi, antiga língua indígena de Ushina, hoje Okinawa, Japão, deixados por seu avô que datam desde 1936. Por meio desta investigação surgiu o trabalho Caligrafias Sensitivas, em parceria com o artista e fotógrafo Gao Opido. Seu trabalho é a manifestação das confluências e compartilhamentos com outros seres e suas percepções de mundo. É a própria diversidade de memórias que emergem destes encontros com existências tão plurais. Fim da nota. Eu tenho muitas lembranças do meu tio. Uma delas é que estava sempre muito ocupado. Mesmo com o pouco tempo que tinha, ele se preocupava com todo mundo, com os irmãos, com os sobrinhos. Queria saber se estávamos precisando de alguma coisa. Mesmo sem tempo, estava sempre ligado ao afeto familiar. Fomos nos aproximando na minha fase adulta porque antes era só aquela coisa de tio. Brincava um pouco, mas não nos conhecíamos profundamente no sentido dele saber mais detalhes sobre mim depois que eu deixei de ser criança. Eu tive uma transição de carreira, saí do ramo da moda quando estava num momento de ascensão profissional, mas não era um sonho de vida, foi uma profissão que a vida me levou a atuar por um tempo, mas eu sempre quis trabalhar com arte, ter meu ateliê. Então, quando fiz essa passagem, ele me fez uma visita, veio até meu ateliê para saber como estavam as coisas. Quis entender um pouco da minha forma de pensar, como seria ter um ateliê meu. Estava preocupado. Ele questionava: você larga um trabalho que está muito bem sucedido, ganha muito bem para começar do zero e, ao mesmo tempo, o quanto isso vinha de uma motivação psíquica espiritual. Abre aspas. Que motivação é essa? Fecha aspas, perguntava. Ele já tinha se tornado ministro e eu tenho uma memória muito bonita da conversa que tive com ele, dos seus conselhos. Tinha uma visão muito ampla sobre tudo, principalmente uma visão estratégica de como tínhamos que pensar a nossa vida, porque eu tinha uma carreira consolidada na moda e larguei tudo para começar do zero como artista. Ele sempre estava entrelaçando o que estava acontecendo, as questões práticas com questões espirituais. Esse era o jeito dele. Durante este encontro, ele esqueceu uma caneta que acabou não pegando de volta e ficou comigo. Tem várias fotos dele em reuniões importantes usando essa caneta. Ele gostava muito de arte, música. Ele era muito interessado por história da arte, por filosofia. Acredito que, como artista, o meu trabalho sempre envolveu essa pesquisa profunda em relação a questões humanas, e o meu trabalho sempre teve essa conexão, de certa forma, com uma investigação psíquica espiritual. Através da arte, acho que quando ele me conheceu e viu que pensávamos muito parecido, começamos a gostar de conversar mais sobre arte e sobre a vida, e aí fomos nos tornando amigos. Ele gostava muito de fazer encontros para conversar e ficava muito interessado pelo meu trabalho de arte, queria saber mais, queria estar de alguma forma conectado. Na ocasião do novo diagnóstico, me conectei ainda mais com ele. Sinto que seu olhar em relação a tudo, do que era mais essencial para a vida, foi se transformando ainda mais com a progressão da doença. E lembro-me que uma vez me falou, abre aspas, olha, Catarina, eu sei que não vou viver muito. Passei por vários estágios. Primeiro, você fica com raiva, existe uma revolta. Depois, você vai assimilando aquilo, fecha aspas. E aí, ele já estava num momento em que já havia interiorizado, então queria aproveitar ao máximo cada momento de forma preciosa. E foi aí que a gente se conectou bastante, porque ele me encomendou um trabalho e eu o presenteei quando ficou pronto. A princípio, ele não sabia se queria um mural, pois não poderia levar caso se mudasse de casa. Sugeri então uma tela e que eu fosse pintar na casa dele, em Indaiatuba. Disse a ele, cada vez que eu te visitar, eu pinto um pouco e você vai vendo e vai acompanhando o processo. Era também uma forma de ficar mais perto dele, porque era um motivo para eu ter que viajar muito mais vezes para a casa dele. Então, construímos essa tela. Ela foi um elo para encontros mais constantes. Eu não lembro
durante quantos meses fiquei pintando essa tela. Eu ia para lá, passava um final de semana e aí a gente ficava falando sobre arte e filosofia. Ele gostava muito dos filmes do Akira Kurosawa e por isso eu pintei um samurai para ele. Ele queria que o samurai estivesse entregando a espada. Eu respondi: não, isso eu não vou fazer. Eu vou deixar a espada na bainha. No processo da pintura, fui criando alguns elementos diferentes e fiz cada bota do samurai com uma cor, uma preta, outra branca. Expliquei para ele que ia ser como um equilíbrio, tipo yin yang, mas ele não gostou. Ficou achando aquilo esquisito, me perguntando por quê. Tudo ele queria saber por quê. Tinha que ter sempre um embasamento. Passaram-se os meses e depois que o quadro ficou pronto, falou, abre aspas, o quadro está tão bonito, mas vai ficar só aqui, na sala? Aqui a gente não fica tanto, a gente fica mais ali, na parte da cozinha, né? Fecha aspas. Em sua casa, tinha um salão onde a família e os amigos se reuniam, e ele queria ter o quadro por perto. Assim, nos últimos anos da vida dele, acredito que consegui me conectar com a alma dele mesmo. Eu acho que essa coisa das memórias são, para mim, a maior herança, o maior legado que alguém pode deixar. Meu trabalho de arte é completamente alimentado por essas memórias que tive com os meus avós, os pais dele. O que vivi na minha infância com os meus avós alimenta meu trabalho até hoje. Estou sempre revisitando essas memórias e esses últimos anos de convívio com meu tio me deixou essa herança, que são memórias que a gente construiu nesse convívio mais íntimo, de conexão de almas mesmo. Quando me lembro dele, eu sinto que é a parte mais especial, o que é mais rico, o que é mais valioso para mim de memórias com ele, são esses últimos momentos em que a gente se conectou demais durante a pintura desse quadro. Outra conexão forte que tive com ele, porque do meu trabalho de pesquisa da memória, é a investigação de todo o material que o meu avô deixou. Meu avô deixou 11 diários que continuo traduzindo até hoje. Eu já viajei para Okinawa, conheci o lugar onde meu avô nasceu. É uma investigação muito profunda. Quando nasci, como primeira neta, causei uma extrema mudança na vida do meu avô. Minha mãe conta que meu avô parou de beber, que ele se ressignificou. Conta também que eles tiveram uma vida muito difícil, uma família pobre com muitos filhos. Meu avô veio de Okinawa com apenas 13 anos. Com 13 anos, deixou grande parte da família, inclusive sua mãe. Esse deslocamento cria muitas marcas. Acho que teve um período da vida que foi difícil. Mas quando nasci, ele foi na casa dos meus pais, desmontou o berço e trouxe para a casa dele. Abre aspas. Quem vai cuidar desse bebê sou eu, fecha aspas, disse ele. E de fato, era meu avô que me levava e buscava na escola. Meus avós foram a base da minha educação. Então, a relação que tenho, que tive e que tenho dentro do meu coração com os meus avós foi meio pai e mãe, com essa energia de muito afeto. Eu cuidei do meu avô, o seu Didi, até os momentos finais de sua vida. Depois que ele morreu, lendo seus diários, fui contando para o tio Gushi as coisas que eu estava descobrindo. Meu avô era um homem muito romântico. Ele se apaixonou pela minha avó, não foi casamento arranjado. Ele escrevia poesia. Ele lia literatura clássica japonesa. Pela dificuldade com o português, muita gente achava que meu avô era um homem simplório, até porque ele não era o Shonan, que é o filho mais velho. O irmão dele, o Takemasa, era o mais velho. Na cultura japonesa e na cultura de Okinawa, existe uma hierarquia. Então, meu avô sempre se colocava numa posição mais reservada. Ele não era muito de falar. Mas, nos diários, fui descobrindo que meu avô era um intelectual também. A pessoa que estava traduzindo os diários dele falou, abre aspas, seu avô, com 16 anos, lia alguns autores do Japão que são equivalentes ao Machado de Assis aqui, fecha aspas. Tem muita poesia escrita e uma extrema sensibilidade. Acho que o que foi enrijecendo nesse começo de família foram as dificuldades financeiras. A vida era muito dura naquele período do Brasil, da ditadura. Tem toda essa questão contada no livro Corações Sujos, de Fernando Moraes.
que retrata bem o que os japoneses sofreram. Um povo que de repente estava tentando se inserir na cultura brasileira, sofrendo perseguição até dos japoneses mais ultranacionalistas, impedidos pela ditadura de usar a sua língua. Tem muitas camadas nessa questão do comportamento do meu avô. E aí, conversando com meu tio, fui fazendo uma outra narrativa do meu avô, das coisas que eu estava lendo no diário. Seu Didi era aberto, tinha um pensamento transgressor. Em 1940, ele estava falando que era a favor do divórcio, imagina. Falava que você podia se sentir até derrotado, mas jamais arrependido. Lendo as coisas que ele escrevia, percebe-se que ali tinha elementos de uma pessoa de esquerda, as questões de romper com ideias extremamente conservadoras. Meu avô estava muito na vanguarda de algumas ideias. E também era uma família muito ligada à arte. Ele tocava vários instrumentos, a minha avó dançava, gostava muito de pintura. Acho que também pelos meus avós terem essa conexão com esse lado sensível e com essas ideias que eram menos conservadoras, quando eu era criança, por exemplo, os meus avós deixavam eu desenhar nas paredes de casa. Eu virei artista, com certeza, pela experiência que tive na casa dos meus avós japoneses. Enquanto fui contando isso para o meu tio e misturando com a minha relação, que era muito amorosa, muito afetiva, me lembro que o tio Gucci uma vez me falou, abre aspas, nossa, o meu pai não é o seu avô, fecha aspas. Então, ele prestava muita atenção na forma como eu falava do meu avô e acredito que ele foi interiorizando isso, que é uma outra maneira também de você conhecer outros lados. Ele também foi uma pessoa que me estimulou muito a ir a Okinawa, porque eu tinha ficado com um livro dele chamado Crisântemo e a Espada, de Ruth Benedict. E quando li, fiquei muito confusa e comentei com ele que aquele era o livro que falava da construção do Japão, sobre quando tinham só clãs guerreando entre eles até se consolidar como uma nação, com uma identidade que era o Japão. Ele falou, abre aspas, olha, Catarina, é porque você está estudando errado. Você não tem que estudar a história do Japão. Esse livro narra a história do Japão. Você tem que ir estudar a história de Okinawa, porque é muito diferente, fecha aspas. Então, fui estudar a história de Okinawa, sobre questões muito específicas, e não parei de estudar até hoje. Fui percebendo a verdade das minhas origens, que tenho que estar conectada com a cultura de Okinawa, que era um reino independente, que tinha uma língua diferente antes de ser incorporado ao Japão, que agora é reconhecido pela ONU como povo indígena do Japão. E aí, comecei a fazer esse entrelaçamento das questões históricas de Okinawa com as memórias do meu avô. Isso desabrochou muito o meu trabalho como artista. Muito do que vivi com o meu tio foi base para meu desabrochar como artista também. Ele era uma pessoa que provocava muito a gente. As perguntas que fazia, os insights que dava, e isso me estimulava a buscar mais, a saber mais. Ele era uma pessoa muito fantástica, uma mente muito brilhante. Quando fui estudar um pouco mais sobre a história de Okinawa, uma das tradições de quando o reino se chamava Ryukyu é que as mulheres tatuavam a parte externa da mão. Eu já tinha feito uma tatuagem na minha mão e eu não sabia, mas anos depois aprendi que as mulheres do reino de Ryukyu tatuavam as mãos umas das outras e cada região da ilha tinha uma forma geométrica diferente. Motobu, que é a região que meu avô nasceu, lembra a forma de um quadrado, o mesmo desenho da minha tatuagem. Meu avô deixou 11 diários, deixou muita fotografia, deixou caixas e caixas de documentos. Deixou todo esse material comigo, só que me pediu para traduzir os diários só depois que morresse. Ele narra o dia do casamento e guardou 2 notinhas. O cupom fiscal das alianças e o vestido de noiva da minha Bachan que ele comprou. Tanta coisa que ainda estou catalogando. É muito denso o que meu avô deixou. Achei em uma das caixas um pacotinho no qual ele guardava todos os recortes de jornais em que meu tio saía. O Luizinho, como a família o chamava, era um homem generoso, afetuoso,
sempre preocupado com todos. Seu nome nos honra. A ousadia do samurai. O dia em que Gushken conseguiu o apoio de parte do Centrão para estatizar todo o sistema financeiro brasileiro. Clodoaldo Jurado. Nota. Economista, foi bancário do Banespa e licenciado para trabalhar no gabinete do Luiz Gushken em São Paulo, no período de 1987 a 1995. Fim da nota. Lideranças com a envergadura moral do Gushken são incomuns. Em que pese a multiplicidade das suas qualidades, como a densidade intelectual, a sensibilidade aguçada tanto para os temas da grande política, como para a imersão no olhar aflito de um companheiro ou ainda a capacidade de mobilizar e orientar recursos no cumprimento de uma missão coletiva, era a elevada condição moral que traduzia Luiz Gushken. Justamente por nunca transigir com a mediocridade e nem com medos cotidianos, Gushken era a forma humana de uma prática revolucionária que pulsava, sorria, lutava, estudava e buscava respostas para as agruras das misérias humanas, principalmente daquelas produzidas pela sanha do capital contra o trabalho. É de um dos muitos embates que Gushken fez com o crème de la crème do capital, o sistema financeiro, que trago aqui um episódio do período no qual ele era deputado constituinte. A apresentação de uma emenda à Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte, propondo a estatização de todo o sistema financeiro brasileiro. O dispositivo que fazia a proposição em plenário no dia 12 de maio de 1988 era a emenda substitutiva no 2P 01043, dígito 1, artigo 228. As instituições financeiras são de propriedade exclusiva do poder público, cabendo-lhes privativamente o exercício das atividades de intermediação financeira em todas as suas modalidades. Na sua forma, a emenda era tão singela quanto objetiva. Para compreendê-la, era desnecessário qualquer traquejo jurídico. Ela mexia com as placas tectônicas do capitalismo no Brasil, e Gushken nunca nutriu qualquer esperança de que ela fosse aprovada. O objetivo era a medição de forças, procurando encontrar fissuras e oportunidades a partir da identificação de contradições na composição do bloco reacionário do Centrão. Na ocasião, a conjuntura econômica era dificílima. O Brasil, do governo Sarney, apresentava uma inflação anual aproximada de 980%, enquanto os juros cobrados pelos bancos estavam num patamar que era o dobro disso, 1.834%. Gushken se manifestou em plenário indignado contra os juros exorbitantes da banca brasileira e, na defesa da sua emenda, introduziu o conceito de função social do crédito. Abre aspas. Esses juros são cobrados dos que recebem baixos salários e precisam comprar o essencial para sua subsistência. A necessidade de vincular a função social ao crédito também se deve ao fato de, no Brasil, não ter o empresário condições de contar com um crédito a longo prazo nas instituições financeiras, porque os banqueiros só aplicam recursos objetivando a inviabilidade de qualquer empresário fazer um investimento via acesso ao sistema creditício de bancos privados, fecha aspas. Em 1998, o mundo começava a ser assolado pela onda neoliberal que, no ano seguinte, imporia a todo o planeta suas diretrizes do Estado mínimo pelas cartilhas do Consenso de Washington. Esse contexto impunha um desafio adicional ao Gushken, uma vez que, além de propor que os cofres dos banqueiros passassem a ser geridos pelo Estado, ainda tinha que fazer essa defesa num cenário ideológico extremamente adverso. O PT contava com apenas 16 deputados constituintes e toda a esquerda somada não passava de 50 parlamentares. Embora ciente de que a emenda da estatização do sistema financeiro não tivesse chance de sair vencedora, uma eventual derrota acachapante, que mal superasse o intramuros do PT, traria efeitos opostos ao objetivo inicial. As fissuras e contradições expostas seriam as nossas. Porém, Gushken mostrou que, enquanto liderança, a sua moral era uma vastidão, e o resultado das suas articulações e sustentação em plenário
acabou surpreendendo. Concluída a votação, o placar ficou assim. Guxiquem conseguiu 139 votos. Nota da narração. Segue tabela com a porcentagem de informações dos partidos políticos, deputados presentes, números de votos, sim e porcentagem de cada informação. Fonte: Senado Federal. Fim da nota da narração. A tabela acima mostra a votação da emenda substitutiva ao 2P01043, dígito 1, e os percentuais referem-se ao total de parlamentares presentes e não do total de parlamentares constituintes. Além dos números mostrarem que, quantitativamente, a emenda obteve votos em praticamente todos os partidos, exceto nos nanicos PMDB e PMD. O PTB liberou sua bancada. O PDC também. O PMDB orientou o voto contrário, mas ainda assim, 73 parlamentares votaram a favor da estatização do sistema financeiro. No PSDB, 4 entre 7 parlamentares votaram sim, e mesmo no PDS, PFL e PL, Guxiquem conseguiu apoios. Do ponto de vista qualitativo, Guxiquem também conseguiu o voto de lideranças conservadoras relevantes na Assembleia Nacional Constituinte, como Arnaldo Faria de Sá, César Maia, Itamar Franco, João Agripino, José Maria Emael e Renan Calheiros. Este é um episódio que retrata muito bem a personalidade corajosa e de uma visão de alcance cósmico da realidade que o nosso querido samurai Luiz Guxiquem nos deixou como exemplo e legado. Luiz Guxiquem e a falta que ele faz. Simpatia, lucidez, sinceridade, diálogo. Cristóvão Buarque. Nota: professor universitário, economista, foi reitor da Universidade de Brasília de 1985 a 1989, governador do Distrito Federal de 1995 a 1998 pelo Partido dos Trabalhadores e também senador, de 2003 a 2019. Hoje está afiliado ao Cidadania. Fim da nota. Conheci Luiz Guxiquem nas lutas petistas e convivi com ele durante os meses do primeiro governo Lula, em que fui seu colega no ministério. De todo o período de convivência, lembro da esfuziante simpatia dele, sempre abraçando física, emocional e politicamente os amigos. Ele era um senhor simpatia. Seu sorriso era permanente e contaminava quem estava com ele. Do período no ministério, lembro das conversas sobre os rumos do governo daquele início e da necessidade de executarmos ações transformadoras com a marca do governo Lula. Uma democracia com conteúdo popular e reformas estruturais. Ele compartilhava a ideia de que educação poderia ser essa marca, com a ampliação do programa Bolsa Escola, iniciado no governo petista no Distrito Federal em 1995, a toda família que necessitasse no Brasil. Creio que se deve, em parte, a Guxiquem, a transformação do Bolsa Escola em Bolsa Família, com a ampliação de 4 para 10 milhões de famílias. Também discutia com ele a necessidade de nosso governo adotar a educação de base nos municípios e estados sem condições de financiar e executar a educação de qualidade para suas crianças. O programa que chamamos de Escola Ideal seria um embrião de uma possível federalização da educação de base. Neste terceiro governo Lula, Guxiquem faz falta. Ele poderia ser, com a influência e carisma que tinha, o porta-voz dos que defendem marcas estruturais que transformem de forma definitiva o país, colocando-o no rumo do desenvolvimento sustentável com justiça social. Ele faz falta também como parte de um núcleo central ao qual Lula ouviria com respeito, mas sem a reverência inibidora que impede auxiliar os líderes. Guxiquem seria hoje um dos que sobreviveram física e politicamente, com estatura e décadas ao lado de Lula, capaz de apoiá-lo, alterá-lo e dar sugestões. Guxiquem faria parte desse núcleo aliado, tinha a lucidez de entender as crises e contradições do momento, tinha o sentimento de perceber a necessidade de diálogo com todas as forças do país sem isolamento, e a força moral testada com amizade,
para usar a sinceridade que ele tinha a serviço do presidente e do Brasil. Lição de dignidade. Dilma Rousseff. Nota: ex-presidenta da República Federativa do Brasil e primeira mulher a ocupar o cargo, reeleita para um segundo mandato, sofreu um golpe em 2016. Atual presidenta do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Fim da nota. Luiz Guxiquem, um homem de coragem que, mesmo vilipendiado por brutal injustiça, jamais abaixou a cabeça. Enfrentou seus algozes com superioridade moral e traduziu à perfeição a maior qualidade que um ser humano pode deixar como legado aos seus descendentes: dignidade. Lula, sempre brincalhão, aplicou àquele que viria a ser um grande amigo o apelido de China, quando o conheceu nas greves de 1978 a 1980 no ABC. Os companheiros de sindicalismo o chamavam de Japa e acertaram em relação à sua ascendência. Mas todos, Lula, os camaradas sindicalistas e os muitos admiradores, quando falam dele ainda hoje, 10 anos depois de sua partida, lembram-no como o lutador que sempre foi e se referem a Luiz Guxiquem como samurai. Homenagem apropriada a um militante de esquerda que batalhou a vida inteira por seus ideais com ética e generosidade, que participou da criação do PT, da fundação da CUT, da coordenação de 2 campanhas presidenciais petistas e da Constituinte de 1988, e que, aviltado covardemente pelo lavajatismo e pela mídia conservadora, defendeu sua honra com a força de um impávido guerreiro. A justiça demorou demais, hibernou preguiçosamente por 7 longos anos, mas acabou por render-se aos fatos, absolvendo-o de todas as acusações que sofreu. A história sempre o acolheu com carinho que reserva aos seus atores mais significativos. A Luiz Guxiquem nunca foi dado o direito inalienável de se defender publicamente. Difamado, respondeu sempre com a serenidade dos que nada temem. Agredido em sua honra, reagiu com a confiança de quem está protegido pela verdade. Ofendido em sua integridade ética, enfrentou os que o acusavam com a grandeza imperturbável dos inocentes. No primeiro mandato de Lula, Guxiquem começou a defender que a esquerda e as forças populares criassem a sua própria mídia para contrapor-se aos abusos da imprensa conservadora que domina o país. As grandes manipulações midiáticas que a história registrou demonstraram que sua proposta fazia sentido. O complô para inventar e eleger Collor, as privatizações criminosas dos anos 1990, a ação penal 470, fabricada para criminalizar o PT, a apropriação pela ultradireita das manifestações de junho de 2013, o golpe que me destituiu em 2016, os abusos criminosos da Lava Jato que levaram à prisão ilegal de Lula e, posteriormente, à ascensão de um governo fascista. Luiz Guxiquem foi protagonista da história contemporânea do Brasil. É digno do tributo devido aos que lutaram pelo povo e faz jus ao desagravo obrigatório aos que ousaram remar contra a maré da manipulação, da perseguição e do fascismo. O que podemos celebrar, pelo menos, é que a democracia foi restabelecida. O Brasil começa a ser reconstruído e o judiciário alinhou-se ao desejo de justiça que hoje move o país. E o nosso samurai venceu. Foi vitorioso na vida plena e relevante que teve. Também foi grande na maneira como decidiu se despedir de nós, oferecendo alento, vontade de lutar e fé no futuro. Todos tivemos de vencer desafios enormes e superar obstáculos que pareciam intransponíveis. E foi a dignidade de seres humanos da grandeza de Luiz Guxiquem que nos inspirou e nos fez chegar aqui. Obrigada, companheiro Guxiquem. Lutador por direitos e democracia. Eduardo Matarazzo Suplicy. Nota: deputado estadual mais votado de São Paulo em 2022 pelo Partido dos Trabalhadores, professor da Fundação Getúlio Vargas, vereador de São Paulo, senador por 24 anos, deputado estadual e federal e secretário de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Fim da nota.
O apelido de samurai não era à toa. Foi um guerreiro desde sempre. Lutou por direitos, pela democracia, pela sua vida e saúde. Sempre e o tempo todo. Seja em um carro de som no Sindicato dos Bancários de São Paulo, na presidência do Partido dos Trabalhadores ou como ministro secretário das Comunicações do governo do presidente Lula, onde ele entrou, ele lutou por um mundo mais justo e fraterno. Conheci o Luiz na Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas. Ele aluno, eu professor. Tivemos na nossa vida e trajetória inúmeros momentos em que dividimos palanques, manifestações, campanhas e outros tantos palcos e batalhas. Nascido na pequena cidade de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, em uma grande e humilde família que morava em uma casa de ripas, aos 12 anos começa a trabalhar em uma fábrica local e ajudar na renda familiar. Eram 6 irmãos e os tempos não eram fáceis. Muda-se para São Paulo em 1968, auge da ditadura, onde inicia os estudos de administração na Fundação Getúlio Vargas pela manhã e à noite, filosofia na Universidade de São Paulo. Prestou e passou no concurso do Banespa aos 19 anos. Pouco depois, passa a fazer parte da diretoria do Sindicato dos Bancários. Ali começa sua vida e batalha política. Ainda nos anos 1970, também se inicia uma luta que marcaria toda a vida de Gushiken. Um câncer o obriga a um pesado tratamento radioterápico. Nos anos 1980, participa da fundação do PT e da CUT, se torna presidente do Sindicato dos Bancários e se elege deputado constituinte. Em 1987, lidera a histórica Greve Nacional dos Bancários. A partir de 1990, convivemos muito no Congresso Nacional. Ele, deputado, eu, senador. Foram quase 10 anos de convivência na casa, onde passamos tanta coisa e tantos desafios. Sempre admirei seu dom da oratória e sua capacidade de agregar. Suas falas sempre me tocaram, fossem no plenário, nas reuniões do PT ou nas manifestações sindicais. Com sua religiosidade, transmitia uma paz interior e sabedoria. Com a força de suas palavras, nos conduziu em muitos mares. Os anos 2000 chegaram para Gushiken com boas e más notícias. E se em 2001 sofre um ataque cardíaco e em 2002 descobre um novo câncer, desta vez no estômago, e com uma complicação na cirurgia que lhe fez sofrer com uma septicemia que por pouco não o levou de nós. Mesmo com tudo isso, faz parte da coordenação da campanha que leva o presidente Lula até o Palácio do Planalto, onde se torna ministro-chefe da Secretaria de Comunicação e, posteriormente, ministro-chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. No governo, descentralizou e democratizou a verba publicitária para o interior, lançou a campanha O Melhor do Brasil é o Brasileiro. A partir de 2005, passa a enfrentar um desafio maior que o câncer. Denúncias que se mostraram infundadas colocaram Gushiken no centro do furacão da AP 470. Se defendeu a si e ao presidente Lula. Demorou 7 anos, mais um infarto e nova operação pelo câncer para ver sua absolvição de todas as acusações. No dia 10 de setembro de 2013, fiz um discurso no Senado Federal no qual o homenageava. Havia acabado de visitá-lo no hospital onde 3 dias depois ele viria a falecer. Recordo as palavras que lá disse. Nos últimos dias, visitei um amigo muito querido. Quero aqui falar da trajetória de um samurai, não apenas meu amigo, mas de tantas pessoas, gente que se fez na luta pela restauração das liberdades no Brasil. Fui ao encontro de Luiz Gushiken no Hospital Sírio-Libanês e testemunhei o que o poder de uma coragem indomável e de uma fé inquebrantável é capaz de fazer. Vi Luiz Gushiken travando mais uma longa batalha pela vida. E com aquele mesmo espírito sereno, desarmado, ou melhor, armado como sempre de seus nobres predicados éticos, morais, espirituais. Enquanto lhes dirijo essas palavras, este querido amigo encontra-se pela enésima vez entre a vida e a morte, em um quarto de hospital, alternando momentos de lucidez com outros de letargia. Luiz Gushiken decidiu abraçar o infinito. Numa tarde se escutou essas suas palavras.
Abre aspas. De noite, ao adormecer, sigo para os infindáveis mundos de Deus, mas pela manhã acordo com o barulho do hospital me trazendo de volta. Fecha aspas. Senti que aqueles preciosos momentos não deveriam ficar trancafiados apenas no quadro de minha memória. Senti que deveria compartilhar e, por isso, venho a esta tribuna. Luiz Gushiken merece todas as honras pela sua enorme contribuição ao Brasil. Reverenciando a memória de um gigante. Emerson Menin. Nota. Trabalhou na liderança do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, na Petrobras, nas áreas de comunicação e gás e energia. Desde 2014, dedica-se à gestão do Colégio Objetivo de Porto Ferreira, estado de São Paulo. Fim da nota. Juntamente com outros amigos do Luiz Gushiken, quero reverenciar a memória de um gigante, colocar aqui algumas lembranças de como era o nosso samurai. Gushiken foi um homem muito fora do comum. Ele tinha uma inteligência fora do comum, sensibilidade política e social muito fora do comum. Ele pensava fora da caixa, muito inteligente, muito leal ao Partido dos Trabalhadores, ao movimento sindical, muito leal à CUT. Ele ajudou a construir a Central Única dos Trabalhadores, muito leal ao Lula, de quem era grande amigo. Com capacidade diferenciada de análise, ele deu uma enorme contribuição ao Partido dos Trabalhadores. Nos momentos de grande tensão política, ele conseguiu pensar com total lucidez. Sempre muito preocupado com a marcha do processo civilizatório, refletia e tinha clareza sobre a contribuição do PT nesse processo. Tive a sorte, o privilégio de trabalhar com ele como deputado, como ministro e de privar da amizade dele. Um homem que gostava de conversar. A gente ia para a casa dele e conversava até altas horas sobre tudo, sobre política, geopolítica, economia, filosofia, processo civilizatório, história, religiões e seus impactos no processo civilizatório. Sem dúvidas, ele foi um político muito especial, um amigo pra lá de especial. A figura fora do comum que foi Gushiken, nosso amigo, adorava encontrar, conversar e ter longas conversas até de madrugada. Ele lia sobre tudo. Um homem muito generoso, muito desprendido, sempre foi muito desapegado dessa coisa de poder. Ele queria contribuir, com o PT, com a CUT, com os movimentos sociais. Ele pensava na frente, mas ele era muito generoso, muito correto ao falar sobre outros companheiros do partido. Ele sempre enaltecia qualidades de todos, ele falava bem. Eu nunca ouvi Gushiken falar mal de ninguém do partido, nunca. Foi um grande homem e um grande amigo. Ele tinha uma devoção muito grande ao pai. Quem o conheceu na intimidade sabe disso. Ele reverenciava muito seu pai. Então, se ele estivesse numa reunião com os amigos e o Sr. Didi chegasse, seu Didi, como carinhosamente a gente chamava seu pai, ele passava de orador a ouvinte respeitoso. E ficava ali, à disposição do pai para qualquer coisa. O pai foi uma grande referência em sua vida. Então, era sim o nosso samurai. Ele conhecia as tradições do Japão da família dele. As origens de sua família, de origem samurai. Sua espada samurai ficou com o filho mais velho aqui no Brasil. Leal, extremamente leal. Deixou um legado muito importante para o PT, para a política nacional e para os seus amigos. Nos últimos meses de sua vida, teve a amabilidade de presentear-me com sua coleção de cachimbos. Ele se manteve alegre e lúcido até o último instante de sua vida, sempre conversando com seus amigos. Uma pessoa muito diferenciada, muito fora do comum, que deixou muita saudade, com quem aprendi muito e a quem sou muito grato. Muita saudade, Gushiken. O legado de um construtor da história. Érica Cocai. Nota: bancária e psicóloga, está no 4º mandato de deputada federal. Começou a vida política na luta contra a ditadura no movimento estudantil e sindical, tendo sido a primeira presidenta do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal. Também presidiu o PT e a CUT do DF, além de ter sido por 2 vezes deputada distrital. Fim da nota. Há quem lute por um dia e seja bom. Há quem lute por muitos dias e, por isso, seja muito bom.
Os que lutam por muitos anos são melhores ainda, mas quem luta por uma vida toda, dizia o poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, esses são os imprescindíveis. Luiz Gushiken era um dos imprescindíveis e pude notar isso logo na primeira vez que o vi. Não conheço absolutamente ninguém que tenha convivido com Gushiken e que não tenha sido profundamente marcado por ele. A sua militância incansável e disciplinada e a rara capacidade de compreensão da realidade, de formulação, marcaram profundamente a história do PT, da CUT, da luta pela democracia e do movimento sindical, em especial do movimento bancário. Nós, trabalhadoras e trabalhadores da Caixa Econômica Federal, que ainda lutávamos pelo direito à sindicalização e pelo direito de sermos chamados de bancários, tínhamos nele uma referência e, sobretudo, um grande incentivador. Gushiken entendeu o sentido do nosso movimento. Não foram poucas as vezes em que se reuniu conosco para ouvir nossas dúvidas e discutir soluções. Em momentos de muita dificuldade em levar a luta adiante, lá estava ele nos dando segurança com sua capacidade única de escuta, de respeito às nossas opiniões e de fazer uma análise dura da conjuntura se fosse preciso, ao mesmo tempo em que exalava fraternidade e acolhimento. Presidido por Gushiken, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, que já havia sido decisivo na fundação da CUT 2 anos antes, foi o instrumento fundamental para a greve nacional dos bancários, considerada o grande marco da retomada do movimento no Brasil e que contou com grande adesão, forçando os banqueiros a atender às reivindicações quase que integralmente. Em apoio, fizemos 2 horas de paralisação da Caixa em Brasília, já vislumbrando a nossa própria greve, que viria a conquistar a jornada de 6 horas e o direito à sindicalização. A categoria virava uma página de mais de 2 décadas de repressão e autoritarismo, mostrando força, tendo êxitos e formando lideranças que muito contribuíram para a vida nacional. Foi eleito para a Assembleia Nacional Constituinte na companhia de nomes como Lula, Benedita da Silva, Florestan Fernandes, Irma Passoni e do também bancário Olívio Dutra, representou muito bem o PT naquele processo, tendo sido decisivo para avanços importantes na consolidação do direito à aposentadoria das mulheres após 25 anos de serviço. Seguimos podendo contar com o deputado Gushiken, que nunca se furtou a se reunir com o Movimento Nacional da Caixa naqueles duros tempos de hiperinflação. Em 1989, Lula concorria pela primeira vez à presidência da República, em uma campanha coordenada por Gushiken, então presidente nacional do PT. Um momento inesquecível para as nossas vidas, para a política brasileira e que transformou para sempre a relação da sociedade com a esquerda. O esperançar, tão falado por Paulo Freire, poucas vezes foi tão bem empregado e a campanha se tornou um lindo movimento que quase venceu uma eleição marcada pelo abuso do poder econômico e pela manipulação midiática. Veio o governo Collor e, com ele, muitas retaliações, ameaças de privatizações e de demissões. Amigo do movimento, de seus companheiros e companheiras, Gushiken, com toda a serenidade que lhe era peculiar, nos acalmava, esperançava e apontava caminhos de luta e de ação. Também se dedicou muito a estudar o tema dos fundos de pensão, se tornando um dos maiores conhecedores do assunto. Analisava as experiências da participação dos fundos em outros países e buscava adequá-las à realidade brasileira em uma crença de que eles poderiam agregar grande força à economia. Após também coordenar a campanha de 1998, integrou a coordenação da campanha vitoriosa de 2002 e foi imortalizado pelo documentário Entre Atos, de João Moreira Salles, em uma cena onde, como o verdadeiro mestre de que fato era, treinava Lula para o debate contra José Serra. A capacidade estratégica e de articulação de Gushiken foram fundamentais para a vitória petista e para a consequente transformação do Brasil. Uma vitória da geração que lutou contra a ditadura, que mudou o movimento sindical e que fundou e consolidou o PT enquanto grande instrumento da luta política da classe trabalhadora brasileira. Uma vitória da luta de toda uma vida de Gushiken.
Se há condições objetivas que favorecem os processos históricos, dizia o revolucionário escritor russo Georgy Plekhanov, existem as pessoas que concentram as condições necessárias para fazer história, as condutoras da história. Por toda a sua capacidade de percepção e de transformação da realidade, o imprescindível Guxiquem era uma dessas pessoas. Era alguém que amava profundamente a vida e a humanidade, e que demonstrou esse amor no exercício da sua trajetória política, toda calcada na fraternidade e no combate a tudo que ameaçava a vida humana. Tanto amor à vida expressou ainda no enfrentamento sereno e firme a todos os problemas de saúde que vivenciou. Foi com essa mesma firmeza e serenidade que enfrentou a perseguição que sofreu injustamente, naquele que foi uma espécie de ensaio geral do processo golpista que culminou do impeachment de Dilma Rousseff, na prisão de Lula e na ascensão do fascismo no Brasil. E hoje, se vencemos o fascismo, o lawfare e o receituário neoliberal, elegendo Lula novamente para a presidência, muito se deve à força de organização do Partido dos Trabalhadores e da CUT, instrumentos em que Guxiquem foi fundamental para construir. Muito se deve a Guxiquem. Seu legado de luta jamais será esquecido. Para sempre, Guxiquem. O Luiz Guxiquem que aprendi a respeitar e estimar. Eugênio Butti. Nota: jornalista, professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Fim da nota. No finalzinho de 2002, quando fui convidado para presidir a Rádio Brás no primeiro governo Lula, que começaria em poucos dias, eu ainda não conhecia pessoalmente Luiz Guxiquem. Ele já estava confirmado para o posto de ministro da SECOM, a qual a Rádio Brás estaria vinculada. Seu nome aparecia na imprensa como um integrante do chamado núcleo duro do futuro governo, ao lado de políticos como José Dirceu, que assumiria a Casa Civil, e Antônio Pallotti, futuro ministro da Fazenda. Fiquei apreensivo com a sondagem que recebi, pois a responsabilidade me pareceu imensa. Mesmo assim, sinalizei que aceitaria. Foi então marcada uma conversa entre mim e Guxiquem. Finalmente, eu seria apresentado a ele. Fazia calor em Brasília. Peguei um avião em São Paulo e me hospedei na academia de tênis, um hotel vistoso com restaurantes, cinemas e piscinas que tinha os quartos mofados. Sumiria da face da terra alguns anos depois, falido. Esperei ali com a janela aberta entre 12:00 e 14:00. O telefone tocou. Era o sinal verde para eu partir ao encontro do futuro titular da SECOM. A reunião em que disse sim oficialmente foi no Centro Cultural do Banco do Brasil, onde se instalara a equipe de transição. Gostei do papo. Fiquei impressionado com a energia daquele sujeito de baixa estatura, cavanhaque de samurai, riso ofuscante e voz firme. Ele tinha cabelos brancos e bigodes idem. O publicitário Duda Mendonça estava junto nessa conversa. Estranhei, mas não havia nada de anormal ou impróprio na presença dele. De todo modo, deixei claro que meu entendimento ali era com o Guxiquem, não com o Duda. E assim foi durante os 4 anos, 3 meses, 20 dias e 2 horas em que ocupei a função. Claro que, àquela altura, eu já conhecia e bem a fama e a reputação de Luiz Guxiquem. Homem da total confiança de Lula, dirigente histórico do Sindicato dos Bancários em São Paulo, deputado federal de votações expressivas, tinha sido militante da Quarta Internacional. No começo da década de 1980, eu tinha integrado a mesma organização que ele, a Organização Socialista Internacionalista, ligada à corrente do trotskista francês Pierre Lambert. O líder dos bancários era um nome que inspirava respeito entre os mais salientes quadros do Partido dos Trabalhadores. Não tinha medo da polícia. Carismático. Não se apequenava na vida pessoal. Em tudo, eu tinha a impressão era um ser humano de grandes virtudes. Mantenho essa opinião até hoje. Nosso entendimento foi rápido. A convivência política, entretanto, não transcorreu sem atritos laterais. A empresa pública que me coube presidir, a Rádio Brás, era incumbida de gerir emissoras de rádio e televisão. Além disso, eu passei a ser chamado com frequência para opinar sobre outras matérias da comunicação governamental.
Minha jornada era intensa e os contatos com o ministro frequentes. Eu recusava, porém, interferências editoriais na programação das emissoras da Radiobras e nos nossos serviços informativos pela internet, como a Agência Brasil. Não me parecia correto que o Poder Executivo opinasse sobre o que a Radiobras deveria veicular ou deixar de veicular. Para sustentar a minha oposição de defesa da autonomia formal, eu invocava a natureza jurídica da empresa, que nos termos da lei era vinculada, mas não subordinada à SECOM. A cultura política média em Brasília nunca assimilou esse princípio. Para a maioria das pessoas, viessem elas de partidos de esquerda, de centro, de alhures ou de estamentos burocráticos de carreira, a empresa pública deveria cumprir diretrizes governamentais e ponto final. Em função dessa cultura política, os estranhamentos entre a Radiobras e equipes ligadas à SECOM não demoraram a aparecer. Era um desgaste, mas nada que me impedisse de fazer o trabalho que me cabia fazer com impessoalidade e objetividade. A Radiobras começou a melhorar e o ministro nos respeitava, mesmo quando deixava transparecer certa contrariedade, num caso ou noutro. Quando precisei dele, não me faltou. Ao longo do meu período em Brasília, a minha admiração por ele só fez aumentar. Jamais o vi conceder ao que não fosse adequado aos cânones republicanos tão lembrados por nós naqueles tempos. Em algumas ocasiões, testemunhei sua indignação com assuntos que também a mim revoltavam. Eu me identificava com ele. Em todas as vezes em que estivemos juntos, ele se caracterizava por uma conduta impecável. Às vezes se exaltava, é verdade, mas não transigiu com a ética pública. Não pude ver de perto o trabalho de Gushiken como parlamentar ou como líder sindical, mas testemunhei com assiduidade seu desempenho como ministro, como homem de Estado, como servidor do Poder Executivo. Passados agora 20 anos dessa convivência, posso dizer que sinto orgulho de ter trabalhado ao lado dele, mesmo nas ocasiões em que tínhamos opiniões divergentes. Não fosse ele, eu não teria ido para Brasília para tomar posse em um cargo público no dia 2 de janeiro de 2003. Não fosse ele, eu não teria resistido lá por tanto tempo, realizando um trabalho que tanta alegria me trouxe. Sou grato a ele por isso. Sempre serei. De Luiz Gushiken, guardo a melhor lembrança. Tive sorte, muita sorte de ter convivido com ele. Fala, Japa! Fernando dos Santos Ferreira. Nota: ex-funcionário do Banco do Brasil, foi ativista sindical e político e integrou a oposição no Sindicato dos Bancários de São Paulo entre 1977 e 1990. Foi dirigente do Sindicato dos Bancários entre 1985 e 1988. Fim da nota. Em tempos politicamente incorretos, era assim que chamávamos Gushiken, o Gushi. China, japonês da Libelu e, posteriormente, deputado Gushiken e ministro. Não é fácil falar de ou sobre Gushiken. Mesmo 10 anos após sua morte. Defini-lo, menos ainda. Gushiken era indecifrável, um ser instigante, um pensador inquieto. Fez da sua caminhada busca permanentemente pelos insondáveis mistérios da vida e da morte. Atravessou o tempo na busca de si mesmo, de sua alma, de seus desatinos e sonhos, navegando por sendas e veredas do inescrutável, do desconhecido e talvez, por que não, do místico e do secreto. Não foi um sujeito comum. Assim como dizia Terêncio, dramaturgo e poeta romano que viveu entre 185 e 159 a.C., abre aspas, sou humano, nada do que é humano me é estranho, fecha aspas. Parece-me que Gushiken fez o mesmo. Sua inquietação lhe fez buscar incessantemente conhecer as religiões, por exemplo. Transitou entre a Rosa Cruz, a Umbanda, o budismo, a Cabala, o Zen budismo e, por fim, se encontrou na fé Bahá'í. Sem dúvida, foi um guerreiro, o que não por acaso é uma das definições de samurai. Além dos embates e lutas sindicais, políticas e partidárias,
Sua grande batalha foi pela vida, pela incansável e longa jornada de combate às doenças que o acometeram e que o vitimou tão precocemente. Passou poucas e boas, atravessou com resiliência, altivez, garra e persistência os tratamentos e medicamentos a que era submetido constantemente. Gushiken foi um incansável lutador. Encontrei-o alguns dias antes da sua morte no hospital. Nos recebeu, a um amigo e a mim, já administrando ele mesmo o controle da morfina, como se estivesse pronto para uma reunião. Só não usava gravata e paletó. Confesso que cheguei a crer que ele estava quase de saída do hospital, tamanha a tranquilidade. Conheci Gushiken nas reuniões da oposição do Sindicato dos Bancários de São Paulo por volta de 1977, quando a pequena, mas ruidosa e ativíssima oposição bancária se reunia na sede dos bancários no famoso endereço da Rua São Bento, número 365. Na época, grande parte dessa militância era de bancos oficiais, estaduais e ou estatais, por conta da forte pressão que havia naqueles tempos e os riscos iminentes de demissões nos bancos privados. No entanto, deve-se registrar que, nessa época, a oposição bancária já contava com ampla representação dos bancários dos bancos privados. Embora tenhamos nos tornado próximos ao longo dos anos seguintes, nunca convivemos proximamente. Fomos companheiros de chapa em 1985, mas logo no ano seguinte, Gushiken foi candidato a deputado federal e, eleito deputado constituinte, passava a maior parte do tempo em Brasília. Até 1991, quando me mudei do estado de São Paulo, era comum encontrar Gushiken nos eventos sindicais e políticos na capital paulista e nos seus retornos a São Paulo. Diversas vezes estivemos juntos na minha casa, no Bexiga, onde volta e meia reuníamos um punhado de companheiros e amigos e, invariavelmente, Gushi sempre comparecia. Juntávamos cerveja, cachaça, churrasco, política e conversas até altas horas da madrugada. Era a oportunidade que tínhamos. Muitos dos presentes eram dirigentes e envolvidos com as campanhas das entidades de funcionários do Banco do Brasil e, naturalmente, apoiadores incondicionais do Gushi, de então encontrar com o amigo e parlamentar Luiz Gushiken. Gushiken era uma pessoa extremamente acessível e, em especial, amável e atencioso com todos que o abordavam. De generosidade imensa, era um bom ouvido e sabia escutar como poucos. Rubem Alves, o educador, diz em um de seus poemas: "Bonitas são as pessoas que falam pouco e sabem escutar. A essas pessoas é fácil amar. Elas estão cheias de vazio. E é no vazio da distância que vive a saudade." Saudades, Japa. Duro como um samurai, doce como um monge budista. Fernando Moraes. Nota: jornalista e escritor. É autor, entre outros, do título Olga, Lula e os Últimos Soldados da Guerra Fria. Tem livros publicados em 35 países. Ganhou 3 vezes o Prêmio ESSO de Jornalismo, o Prêmio Jabuti pelo livro Corações Sujos e 4 vezes o Prêmio Abril de Jornalismo. Fim da nota. Luiz Gushiken tornou-se um nome conhecido da opinião pública no período em que, líder sindical dos bancários, empenhou-se com vigor na defesa da Previ, Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, luta que o levou a um duro braço de ferro com o banqueiro Daniel Dantas, dono do Banco Opportunity. Eu o conhecera à distância no auge da guerra de 1980 do ABC, quando Lula e toda a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC encontravam-se presos no DOPS. A ditadura militar interviera no sindicato, os líderes foram presos e simultaneamente demitidos de seus empregos. Eu fazia parte de um pequeno grupo de deputados que apoiavam as greves, os piquetes e as assembleias de São Bernardo e que depois iríamos compor o Fundo de Solidariedade à Greve, destinado a levantar fundos para sustentar as famílias dos presos privadas dos salários dos metalúrgicos demitidos. Na hora do almoço do dia 28 de abril, 9 dias após as prisões, fui à Praça da Sé presenciar o engenhoso plano que Gushiken engendrara para, a um só tempo, denunciar a ditadura, divulgar as greves e as prisões e levantar recursos para o Fundo de Solidariedade. Enxadrista amador, o baixinho e parrudo sindicalista de bigodes, a Fu Manchu, distribuiu pela Praça da Sé,
Então o Centro Bancário de São Paulo, 10 mesinhas desmontáveis, sobre cada uma delas dispôs um tabuleiro de xadrez e as 32 peças pretas e brancas. Uma enorme faixa foi presa aos pés das mesas com a inscrição em letras gigantes: abaixo a ditadura. Em letras menores, vinha a explicação da insólita operação. Desafio o vice-campeão paulista de xadrez, Herbert Carvalho, aqui presente. A renda das apostas em cada partida seria destinada ao Fundo de Solidariedade dos Metalúrgicos. Colunista de xadrez do jornal Folha de São Paulo, Carvalho já demonstrara sua oposição à ditadura militar ao denunciar a enxadrista Ilusca Simonsen, mulher do economista Mário Henrique Simonsen, ministro da Fazenda do governo militar, de usar o prestígio do marido para fraudar campeonatos e afastar adversários mais fortes que ela. Transeuntes e funcionários da City Bancária, em hora de almoço, logo formaram uma pequena multidão em torno da disputa que Carvalho travava simultaneamente com os 10 contendores que logo se perfilaram diante de cada mesa. A engenhosa ideia de Gushken durou pouco. Alertada, a polícia política cercou o local e, minutos depois, viaturas do DOPS desembarcaram dezenas de policiais que desmontaram mesas e tabuleiros a pontapés e prenderam Gushken, trotskista afiliado à corrente Liberdade e Luta, a Libelu, que passou a ser o mais novo hóspede da tropa de metalúrgicos que já enchia as celas do DOPS. Anos depois, eu voltaria a ter contato com o China, ou Chininha, como Lula o tratava. Em 1990, Gushken era o presidente nacional do PT quando ocorreram as eleições para o governo do estado de São Paulo, do qual eu, do MDB, fazia parte como secretário da Cultura. Disputavam o Palácio dos Bandeirantes Plínio de Arruda Sampaio, do PT, Mário Covas, do PSDB, Paulo Maluf, PDS, e Luiz Antônio Fleury, PMDB. Terminando o primeiro turno, habilitaram-se para a disputa do segundo Maluf e Fleury. Como Maluf era o candidato da ditadura e visto pelas esquerdas como a besta fera civil da ditadura, o PMDB alimentou a expectativa de que o PT decidiria naturalmente pelo apoio a Fleury. Este era capitão aposentado da PM e promotor público especializado em direito penal e fora secretário de Segurança Pública do governo Quércia, entre 1986 e 1990. O partido escolheu o meu nome para negociar com o PT o apoio a Fleury no segundo turno. 2 dias depois, recebi um telefonema de Gushken, presidente do PT. Polido e cortês, ele desfez minhas esperanças de receber o apoio formal do partido de Lula para Fleury no segundo turno. Abre aspas. Meu caro secretário, nós o respeitamos por seu comportamento digno e democrático, mas o PT não apoiará o Fleury. Destacamos o Paulo Okamoto e o deputado Cândido Vacarezza para conversar com você em nome do partido sobre o segundo turno. Mas a orientação que eles levarão é clara. Não vamos apoiar nem Maluf, obviamente, nem o Fleury. O PT não se esquecerá de que ele é acusado de ter vestido uma camiseta do partido em um dos sequestradores do empresário Abílio Diniz 1 ano atrás, no dia em que o Lula disputava o primeiro turno com Collor. Desse pecado para o PT, ele não será absolvido jamais. De qualquer maneira, peço que você receba o Okamoto e o Vacarezza. Fecha aspas. De fato, o PT nada tinha a ver com o sequestro de Diniz, realizado por um grupo de canadenses, chilenos e um brasileiro, o tal que for exibido ao público vestindo uma camiseta do Partido dos Trabalhadores. A motivação do sequestro também cheirava a tramóia. Os sequestradores alegaram que os $5 milhões exigidos como resgate para libertar Diniz seriam destinados à Frente Sandinista Nicaragüense. Ocorre que fazia 10 anos que sandinistas haviam deixado de ser um grupo guerrilheiro, venceram o ditador Anastácio Somoza e estavam no poder na Nicarágua desde 1979. A visita de Okamoto e Vacarezza foi cordial, mas a posição do PT, como me advertira Gushken, já estava tomada. O partido de Lula não apoiaria nenhum dos 2 candidatos no segundo turno. A despeito do insucesso da minha missão, mesmo sem o apoio do PT, Fleury acabou vencendo Maluf por uma pequena margem de votos, tornando-se o novo governador do estado. Por mera casualidade, seria Fleury que, indiretamente, me colocaria de novo frente a Gushken.
Em março de 1993, o britânico Channel 4 exibiu um explosivo documentário intitulado Beyond Citizen Kane, Além do Cidadão Kane, dirigido pelo cineasta Simon Hartog. Tratava-se de uma demolidora peça cinematográfica que levantava toda a obscura história de Roberto Marinho e da TV Globo. As organizações Globo tentaram comprar os direitos de exibição no Brasil, mas os produtores britânicos rejeitaram a proposta, certos de que a Globo engavetaria o filme, fazendo com que ele jamais fosse visto pelo público brasileiro. Na época, deputado federal, Gusquem obteve em Londres uma cópia pirata de Beyond Citizen Kane e conseguiu convencer o jovem Geraldo Anhaya Mello, diretor do Museu da Imagem e do Som, órgão subordinado à Secretaria Estadual da Cultura de São Paulo, a exibi-la para o público no auditório do Miss Paulista. Assim que a notícia circulou, o todo-poderoso Roberto Marinho telefonou para o governador Fleury, sugerindo que a iniciativa de Gusquem Anhaya fosse proibida. A sugestão de Roberto Marinho era uma ordem. O governador paulista não hesitou e censurou a exibição. Embora eu já não fosse secretário da Cultura, com a vitória de Fleury eu passara a dirigir a pasta da Educação, Gusquem me ligou pedindo apoio a Anhaya para derrubar a censura. Procurei o arquiteto Ricardo Otaki, amigo de muitos anos e que me sucedera na pasta da Cultura. Ele revelou que tentara insistentemente dissuadir Fleury, alegando que aquele seria um ato de censura inadmissível num regime democrático, mas o governador bateu o pé, mantendo a decisão. Temeroso de carregar a pecha de censor, Fleury repetiu para Otaki a argumentação que ouvira de Roberto Marinho. Não se tratava de censura, mas de impedimento de um filme que fora obtido clandestinamente por Gusquem e que, nessas condições, o governo não poderia ser cúmplice de um ato ilegal de pirataria. E ponto final. Anhaya acabou demitindo-se do Miss, mas Gusquem encarregou-se de exibir o documentário primeiro na Câmara dos Deputados, para um grupo restrito de deputados, e de fazer circular pelo país cópias do filme, que acabou sendo visto por quem quis. Originariamente ateu, Gusquem transitou pelo Zen budismo, pelos Rosa Cruzes, pela Umbanda e pela Cabala até se fixar na fé Bahá'í. Quando o vi pela última vez, meses antes de seu falecimento por um câncer no aparelho digestivo, que o infernizara durante anos, ele em nada lembrava fisicamente o gordo bigodudo que eu vira montando as mesas de xadrez na Praça da Sé. Mesmo franzino e fragilizado pela doença que o levaria meses depois, passamos um dia em sua casa em Indaiatuba, gravando seu depoimento para o livro que escrevo sobre Lula. Foi um dia inesquecível. Na volta para São Paulo, lamentei profundamente não ter tido oportunidade de me aproximar mais de uma figura humana excepcional, dura na defesa de suas convicções, mas que não perdera a doçura que certamente herdara de sua passagem pelo budismo. Gusquem, um sábio na política. Frei Beto. Nota: frade dominicano, Frei Beto é jornalista, antropólogo, filósofo e teólogo. Autor de mais de 74 livros editados no Brasil e no exterior. Fim da nota. Conheci Luiz Gusquem nas greves metalúrgicas do ABC no início da década de 1980. Enfático na fala, ágil no raciocínio, trazia a sabedoria própria dos orientais. Sabia encarar uma situação por vários ângulos, numa lógica dialética que fazia dele exímio estrategista. Em muitos contatos nossos, ele expressava interesse pelo tema da espiritualidade, embora frisasse não ter fé cristã. Gusquem era um dos raros líderes sindicais e políticos que peitava Lula. Fazia críticas francas, assertivas, até com teimosa insistência. Por isso, Lula o respeitava tanto, em gratidão à alteridade. Convivemos nos anos iniciais do primeiro mandato presidencial de Lula. Ele na SECOM, eu no Fome Zero. Trabalhamos juntos a estratégia de comunicação do programa. Em tempos tão conturbados como os atuais, Gusquem faz falta. O sonho dele era ver o PT na presidência da República nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil. A vida o privou de chegar a 2022 e a conjuntura surpreendeu a todos nós, sonegando da nação tudo aquilo que a efeméride merecia. Construção do Simprovales, Gentil Gonçalves Filho.
Nota: professor de filosofia, presidente do Simprovales, vice-presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, FEPESP. Fecha a nota. O Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Privados de Ensino nos municípios de Indaiatuba, Salto e Itu, Simprovales, foi criado em 18 de agosto de 2001. Até 2003, data da concessão do registro sindical no Cadastro de Entidades Sindicais CNES-MTE, várias foram as idas e vindas a Brasília para obter o devido registro que daria legalidade às ações sindicais. O filântropo e patrono da causa foi o ministro Luiz Guxiquem, que, através da intercessão de sua esposa, a senhora Elizabeth Guxiquem, promoveu uma audiência com seus assessores e abriu as portas do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, na época dirigido pelo ministro Jacques Wagner. O ministro Luiz Guxiquem, que tinha estabelecido residência em Indaiatuba, cidade a 98 quilômetros da capital de São Paulo, participava da vida cultural indaiatubana, estabelecendo o mecenato com a Sociedade Cultural Cantátimo, mantenedora da Orquestra de Câmara de Indaiatuba e do Madrigal Cantátimo, portanto, sendo acessível às causas dos munícipes indaiatubanos. Hoje, próximo de comemorar o seu 22º aniversário de fundação, o Simprovales, com os professores das instituições de ensino de Indaiatuba, Salto e Itu, são devedores ao insigne ministro por sua benevolência em intermediar o acesso do Simprovales no Ministério do Trabalho e Emprego. Na oportunidade de audiência com seus assessores em 2003, o Simprovales ofereceu uma placa alusiva em reconhecimento de seu trabalho em prol de toda a categoria dos professores em estabelecimentos privados das cidades destas duas importantes regiões do estado de São Paulo, Campinas e Sorocaba. O Simprovales tem a honra de participar da iniciativa de realizar as memórias do ilustre ministro, desde que, com muitos brasileiros, participou ativamente na vida política nacional, desde a presidência do co-irmão Sindicato dos Bancários de São Paulo e depois como ministro de Estado, sempre buscando, em suas ações, realizar o bem por causa de suas ideias. Luiz Guxiquem, presente. Anos 1970 a 1990, sem liberdade, mas com luta. E anos 2000, com liberdade e luta. Gilmar Carneiro. Nota: administrador de empresas, bancário concursado do Banerj, foi fundador do PT, da CUT e da Contraf. Foi presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e secretário-geral da CUT. Fim da nota. O espaço é pequeno, mas suficiente para relatarmos os momentos vividos e convividos com Guxiquem, o que muito nos emociona. Ao lembrar de tantas lutas e manifestações, fomos surpreendidos com a morte de Rita Lee, criadora das inesquecíveis músicas dos anos 1970 que alegravam nossa juventude, que procurava emprego e ia para a faculdade. A partir de 1974, com a retomada do movimento estudantil, começaram a crescer os movimentos de contestação à ditadura militar. Surgiu um novo sindicalismo e um amplo movimento de base da Igreja Católica, chamado Teologia da Libertação. Neste período, eu estudava na Fundação Getúlio Vargas e trabalhava no Banco do Estado da Guanabara, que depois virou Banco do Estado do Rio de Janeiro. Tita Dias também trabalhava no Banerj, seu companheiro era aluno da FGV, onde também estudava Luiz Guxiquem. Daí a começarmos a atuar juntos foi questão de tempo. Passamos a fazer parte orgânica da oposição sindical bancária. Atuávamos nas campanhas salariais e organizamos as greves de 1978, preparando a disputa e a vitória nas eleições do Sindicato dos Bancários de São Paulo em 1979. O movimento grevista e as manifestações se espalhavam por todo o Brasil, gerando uma legião de ativistas sindicais. Já na direção do sindicato, Guxiquem foi se firmando e aumentando sua liderança em São Paulo e no Brasil. Simultaneamente, renascia a discussão sobre os partidos de esquerda e a democracia. O fim da ditadura militar e a anistia ampla, geral e irrestrita eram nossas bandeiras. O novo sindicalismo e o PT iam se construindo, forjando uma aliança entre operários, camponeses, estudantes, intelectuais, artistas e progressistas em geral, tendo Lula à frente.
Os sucessos de Rita Lee embalavam as noites, as madrugadas e as manifestações. Era a democracia chegando. Começamos a década de 1980 com vitórias. Em 1982, elegemos governadores progressistas em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Dentre outros, Montoro, Brizola e Arraes simbolizavam os avanços rumo à democracia, ao lado de muitos senadores e deputados. O PT se estruturava e crescia em todo o território nacional. Em 1983, a fundação da CUT impulsionou a renovação sindical que se espalhava por todos os estados e grandes municípios. Os sindicalistas ajudavam a organizar novos diretórios do PT e os petistas ajudavam a conquistar os sindicatos que se encontravam burocratizados. Em 1984, a campanha das Diretas Já ocupava as ruas e Rita Lee bombava com suas músicas libertárias, fazendo grande sucesso. Manifestações reuniam milhares de pessoas nas capitais exigindo diretas já. O Congresso Nacional votou contra a emenda das diretas e optou pela eleição no colégio eleitoral. Tancredo foi eleito presidente e Sarney vice em uma eleição indireta. Tancredo morreu antes de tomar posse e Sarney assumiu como presidente do Brasil. Em 1985, a greve nacional dos bancários consolidou a grande liderança de Gushiken, que em 1986 foi eleito deputado federal. Seu brilhante desempenho na Assembleia Nacional Constituinte o credenciou para comandar a campanha de Lula em 1989, à presidência da República. Foi uma eleição emocionante e Lula foi brilhante ao demonstrar sua imensa capacidade de liderança e articulação política. Foi para o segundo turno e faltou muito pouco para ser eleito. Gushiken coordenou a campanha de uma frente ampla e um movimento de massa vigoroso. A estrela do PT brilhou, iluminando a música Lula Lá, que se tornou quase um hino do PT. A frágil democracia e o cinismo da direita brasileira possibilitaram que Collor fosse eleito presidente. A infeliz escolha logo se revelou com o confisco da poupança popular e a abertura descontrolada da economia. A reação veio com a derrubada de Collor como corrupto e o Brasil viu-se falando em inglês, impeachment. Assumiu em sucessão a Collor o seu vice, Itamar Franco, que levou para o Ministério da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. Em face da descontrolada inflação, FHC liderou a elaboração do Plano Real e a estabilidade monetária se tornou seu maior trunfo eleitoral, tornando-o presidente da República em 1994 e reelegendo-o em 1998. As privatizações, o desemprego e o retorno da inflação, mesmo que em baixos patamares, possibilitaram o crescimento das lutas sindicais e populares e uma atuação vigorosa da CUT e do PT. Gushiken se destacou na elaboração da Carta aos Brasileiros e na construção da aliança que uniu brasileiros e brasileiras em torno de Lula. O destino já tinha escrito nas estrelas. José Serra, senador e ex-ministro pelo PSDB, foi derrotado e Lula foi eleito. O primeiro presidente deste terceiro milênio foi um operário imigrante nordestino. As estrelas anunciavam o nascimento do Brasil da Esperança. Lula montou um ministério de quadros e lideranças políticas. Gushiken e José Dirceu eram parte importante da coordenação do governo. O Brasil começava a mostrar sua cara e o povo a viver sem medo de ser feliz. No meio do caminho foi posta uma pedra. Os conservadores inventaram o mensalão e tentaram dar um golpe de Estado, pautado por denúncias e prisões baseadas na suposição do domínio de fatos sem provas. Nesse contexto, Gushiken se articulou com a Associação Brasileira de Anunciantes no lançamento da campanha O Melhor do Brasil é o Brasileiro. Mesmo com toda a baixaria e o cerco político promovido pela mídia e setores empresariais, Lula e seu governo conseguiram dominar o risco inflacionário, gerar milhões de empregos e aumentar os salários, e ele foi reeleito em 2006. No segundo mandato, Lula enfrentou a crise de 2008, quando demonstrou que aumentar o poder aquisitivo do povo fazia a economia rodar e gerar empregos.
Os bons resultados econômicos e sociais possibilitaram que Dilma Rousseff derrotasse Aécio Neves na eleição de 2010, tornando-se a primeira mulher a se eleger presidente do Brasil. Entretanto, a oposição elegeu 62% dos parlamentares na Câmara dos Deputados. Gushiken fez muita falta. Um câncer interrompeu uma vida e uma atuação política brilhantes. A oposição passou a criar obstáculos e dificultar a governabilidade. Geraram e intensificaram a crise econômica e agregaram ao cerco parlamentar gente dos três poderes, inclusive o vice-presidente, em uma armação para dar um golpe de Estado. Dilma não conseguiu reunir forças para se contrapor às forças ocultas, com claro envolvimento do governo americano, do judiciário, da imprensa e da classe média, aprovaram o impeachment da presidenta Dilma sem fatos comprovados. Temer assumiu a presidência e adotou um programa neoliberal com privatizações e ataque aos direitos dos trabalhadores. Em 2017, aprovou uma reforma trabalhista, seguida de mudanças legislativas pautadas pelo retrocesso civilizatório. Para impedir que Lula voltasse em 2018, foi armada uma operação denominada Lava Jato. Armou um cerco com prisões sem provas e conseguiu prender e tirar Lula da disputa eleitoral. Sem Lula, em uma vitória apertada, Bolsonaro se elegeu usando e abusando das fake news. Fez um governo desastroso, criminoso e genocida. Lula livre disputa e vence pela terceira vez as eleições para presidente em 2022. O Brasil recuperava sua dignidade e sua parceria internacional. Gushiken tem feito muita falta. Mas sua partida antecipada não nos impede de relembrar sua trajetória e de intensificar nosso trabalho na reconstrução de um Brasil gigante, uma grande democracia com o povo, do povo e para o povo. Um socialismo democrático que unifique a humanidade e a classe trabalhadora será a grande contribuição à paz e à inclusão de todos os habitantes da Terra. Afinal, a Terra é a nossa pátria.